os intermediários do camarão estão ficando com seu dinheiro, dinheiro da melhoria da sua vida, da vida da sua família. Já pensou nisso? O que é que você quer de melhoria de sua vida no camarão? Bom dia a todos os colegas produtores, técnicos, fornecedores, profissionais, futuros profissionais. Bom dia a todo o pessoal do camarão. Vamos tomar aqui o nosso cafezinho com camarão e ter o nosso bate-papo aí para comentar sobre o nosso aumento da lucratividade. Por que isso é importante? E por que eu trouxe esse tema hoje dos intermediários afetando a melhoria da sua condição de vida? Tá? Para quem não me conhece, sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão. Bom dia aos colegas aí que estão entrando, bom dia ao Léo, bom dia a Cia Life. Tá? Então, esse tema de hoje é interessante, principalmente em virtude do comportamento do preço de tabela do camarão. E ontem eu fiz a solução de um exercício proposto na quinta-feira, junto com os colegas produtores. Né? Para quem não viu esse exercício, tá? Vai lá no canal do YouTube da Escola de Camarão, que a gente tem postado. Tá? Aí eu explico melhor o porquê desse exercício. Tá? Eu vou dar um resumo hoje, mas lá está bem mais explicado. Tá? Mas eu estou só com o roteiro aqui. Ontem eu apresentei o resultado desse exercício e até para vocês visualizar melhor, às vezes o pessoal não está visualizando a solução do problema na comercialização. Fica focado na produção do camarão, fica focado em todo o processo tecnológico que é importante, mas o negócio também envolve a comercialização. Envolve o dinheiro ficando para a fazenda e o dinheiro ficando para você. Se você não tiver noção do que é que você quer, os intermediários sabem o que é que querem. E a gente está com uma cadeia grande de intermediário. E aí eu verifiquei que sempre você está ali mendigando o preço de tabela de camarão. E agora a gente está na véspera da Semana Santa. E bom dia, Zé. Bom dia, Augusto. Bom dia, senhora Márcia. E você nesse processo de mendigar bom dia, Vitor, o preço de tabela de camarão não visualiza todo o negócio, não visualiza o quanto que isso pode melhorar a sua vida, a vida da sua família, e que você tá ficando essa condição de melhoria, esse dinheiro na mão da cadeia de intermediários. E lá eu dei o exemplo, eu vou citar aqui os números para você ter ideia, né? E você vê que eles estão fazendo o trabalho deles perfeito, estão de parabéns aí. Eles estão, você vê ele passando aí perto da sua fazenda sempre com um carro novo, né? Uma Hilux nova, os caras lá de bem com a vida, né? Porque eles estão fazendo, bom dia a todos aí, tá? Eles estão fazendo o negócio deles, eles sabem o que eles querem da vida, sabem por que eles querem aquele aumento de renda para eles prosperarem, para ele dar a melhor condição de vida para eles, para a família deles, e você vê eles melhorando. Tá? E você que está carregando a cadeia produtiva do camarão no dia a dia lá do viveiro, com todas as quantidades de risco, não consegue ainda visualizar isso. Tá? Nós estamos com uma cadeia longa de intermediários. Você vê aí toda hora aumentando lá a quantidade de atravessador, a quantidade de corretor, a quantidade de comprador, e todo mundo ali no meio do caminho tem que ganhar o seu dinheiro. Está certo isso. Mas acaba ficando a menor parte do negócio para você. Tá? E essa menor parte do negócio compromete a sua prosperidade. E talvez você não tenha pensado nisso aí. Pô, eu estou feito um burro de carga, mas não consigo prosperar aqui no camarão. E o camarão gera riqueza. Mas você tem que saber como fazer. Eu dei lá o exemplo simples, né? Para você que não assistiu, está lá no canal do YouTube, tá? que eu fiz esse exercício ontem. Por que eu fiz esse exercício? Eu estava voltando lá da escola de camarão para Fortaleza, e aí eu fiquei pensando, pô, deve existir alguma forma do pessoal melhorar a cadeia de produção, a cadeia de comercialização do camarão e deixar mais dinheiro com o produtor. E na estrada eu estava pensando, se a gente conseguir diminuir essa cadeia que está muito longa
do camarão de intermediários, a gente consegue deixar uma renda maior ali para o produtor. Eu pensei na metodologia do produtor, o sistema de logística de transporte e o consumidor. E esse consumidor, eu comecei a fazer esse exercício, né, lá tem no vídeo, peguei alguns exemplos com os colegas, mas o consumidor que eu coloquei como exemplo era o pessoal ali do centro-sul do país, de bares, restaurantes, aí tem a quantidade lá de 1.300.000 e tantos mil bares e restaurantes no Brasil, mas tem condição de ter esse consumidor, tá? Não é uma coisa fácil, mas é simples, né? E depois eu fui atrás de uma empresa que faz logística modal aéreo e tive uma reunião, eles me explicaram como é que seria o negócio e era possível ter essa solução de ponta a ponta. Do camarão que sai fresco do viveiro, chegar na ponta lá do bairro de restaurante. Aí que a gente diminuindo essa cadeia de intermediários, esse dinheiro era o dinheiro que eu estou falando aí para melhorar a sua condição de vida. Não sei se você pensou aí nessa condição de melhoria da sua vida, mas provavelmente a sua esposa, os seus filhos, os seus pais devem estar pensando nisso. Devem estar pensando que quanto seria bom se a sua fazenda, se o seu negócio deixasse mais dinheiro para curtir melhor a vida. Tá? Então pensa nisso daí. Tá? Só os números aqui para exemplificar. Eu considerei que lá no final, num bar chique, num restaurante chique lá do centro-sul do país, o preço do camarão fresco chegaria a R$ 45. Tá? Eu vi lá que na Ceasa, por exemplo, de São Paulo era 50, né? Então tem uma região centro-sul do país que teria a condição de ter um produto bom. E lá no exemplo, no vídeo, cita quão rápido, quão seguro e quão de qualidade o seu camarão iria chegar lá na outra ponta, que é o bar e restaurante. Você faz uma despesca hoje e amanhã já estaria lá no seu cliente. Tá? Então tem essa explicação e na conversa lá com o pessoal, é uma empresa grande, que está no mundo todo, uma empresa alemã com mais de 100 anos, eu pesquisei na internet, e que tem essa logística aéreo, do navio, de tudo. Tá? Então eles têm tecnologia para cumprir essa missão. A gente tem os consumidores, tem você que de repente está talvez nesse conflito interno, achando que putz, esse negócio é muito difícil, né? Mas está vendo que os intermediários estão ganhando dinheiro, está vendo os intermediários todo o tempo passando aí. Eu fui fazer um povoamento essa semana em Aracati. E aí eu vi a quantidade de caminhão carregados lá na fábrica de gelo. Um colega disse que não deu para eles carregarem todo o camarão para levar para o sul, para fazer a parte do comércio deles, né? Ganhar o dinheiro deles. E o pessoal lá prosperando, todo mundo ganhando muito bem dinheiro, né? Muito dinheiro para viver a vida dele. Então, eu imaginei, pô, R$ 45. Eu fiz uma simulação de gasto de R$ 10 para essa logística. E aí ficaria R$ 35 para você. E aí, imagina, eu fiz outro exercício. Se a sua fazenda consegue produzir 1.000 quilos nesse processo por mês, esses R$ 20 nesses 12 meses seriam R$ 240.000 para a sua fazenda, que é um negócio, e você ter essa melhoria na sua condição de vida. Será que você não queria um carro melhor? Será que você não queria uma casa melhor? Será que não queria fazer uma viagem? Ajudar alguém da sua família? Alguém que está com problema de saúde, que precisa? Será? Então, esse recurso está saindo do seu negócio, né, com a sabedoria da cadeia de intermediários. Eles estão ficando com esse negócio. Porque lá no final, o preço não caiu. O preço do camarão não caiu lá no bar, no restaurante lá no centro-sul do país. Isso é perigoso. E também eu comentei lá, o nosso objetivo principal, né, da minha área de trabalho é com a saúde do camarão.
Mas eu vi já que tem que trabalhar com a saúde do negócio do camarão. Agora tem que trabalhar com a saúde do pessoal do camarão. E parece que a gente entende que esses bloqueios que tem na cabeça é da natureza humana. Tá? Tá tudo bem aí, não precisa se estressar. A gente compreende que na psicologia a gente tem essas âncoras, esses bloqueios que às vezes vão ficando de uma geração para outra, ou da forma como a gente foi criado, ou do ambiente onde a gente é criado. Né? A gente está dentro de um ambiente de semiárido, um ambiente que a riqueza histórica foi muito pouca, né, no Brasil, e isso acaba afetando a visualização dessas coisas. Eu trago esse exercício simples. Matematicamente é coisa simples, mas a gente sabe que tem esses bloqueios pessoais aí, tá? Compreende como nesse processo de educação, né? A gente educa, mas a gente precisa tomar alguma ação para isso, e tá tudo bem. Eu só queria trazer essa possibilidade de riqueza dos números para você visualizar o quanto que você pode mudar a sua vida, da sua família, da sua fazenda, melhorar a estrutura, melhorar o sistema de produção, tá? O quanto de recurso que você perde e aí você fica nessa pobreza, nessa mendigando o preço de tabela do camarão, que nessa Semana Santa não reagiu. E a gente não sabe como é que vai ficar pós Semana Santa, que a gente já vai ter nessa Semana Santa aí poucos embarques de camarão, né, que despescou e fica acompanhando ali no grupo de produtores. O cara reclama de todo mundo. O primeiro que vem é o político que está lá em Brasília e aí por aí vai, todo mundo. Mas pô, ele está ali com um negócio. Eu sei que não é fácil, tá? Mas teoricamente é simples. A gente, sei lá, a gente poderia buscar de alguma forma, ou através de grupos, ou através de alguma coisa, se ajudar, né? Eu me coloco à disposição aí, se for interessante fazer o grupo. A empresa se prontificou a explicar melhor como seria esse processo. A gente tem que localizar o consumidor final. Teoricamente é fácil pela internet, mas muitos colegas falaram que precisa negociar presencialmente. Tá? Nós temos um produto que poderia chegar com uma qualidade boa, de diferencial, né, para eles, para esses consumidores finais, com preço bom. Então a gente teria uma competitividade nesse negócio. Mas e você está vendo aí o quanto de dinheiro que está saindo da sua mesa, do seu negócio, e está indo para a cadeia de intermediários. E com eles está tudo bem. Eles estão fazendo o negócio deles, estão prosperando, está tranquilo. E não ia empatar o negócio deles, tá? É um outro negócio. Tá? Mas eu vi a quantidade de obstáculos aí que colocaram, mas tem que ser disruptivo, né? Eu tava observando agora, antes de entrar, as formiguinhas. As formiguinhas lá na parede, lá, carregando um monte de comida, e a comida maior do que ela. Cara, se aquelas formiguinhas conseguem ter tanta energia para, em conjunto, resolver aquela parada dela lá de carregar esses alimentos lá para o buraco que elas estão, por que a gente não consegue, nesse trabalho de formiguinha, melhorar essa nossa situação? Tem até um aqui na mesa aqui. Eu estava observando antes de começar a live, o trabalho delas é pesado, mas é simples, né? Cada uma vai carregando ali a sua comidinha e vão. Não é fácil, mas é simples, né? E por que a gente não pode fazer isso? Tá? Que a gente sabe que tem os impedimentos na cabeça, tá tranquilo, tá tudo bem. Mas o que você quer da sua vida com o camarão? Por que você entrou no camarão? Tá? Quando eu fui fazer a seleção do meu vestibular, lá em 87, eu sabia porque que eu queria entrar no camarão. Eu tinha essa ideia. E aí fui fazer engenharia de pesca.
uma turma lá em 88. Nas minhas primeiras férias fui estagiar lá na fazenda do Livino, lá em Acaraú. Primeiras férias de aluno sem nada, porque eu sabia que queria trabalhar o camarão, sabia o poder do camarão para transformar a realidade do nosso Nordeste, do nosso Ceará, como está transformando, né? Como a gente vê hoje em muitas cidades do Ceará e do Nordeste, aí, do nosso semiárido, o camarão gerando riqueza, gerando prosperidade. Mas ele precisa gerar para você também que está dentro do viveiro, que está carregando esse barco 24 horas por dia. Tem colega que está agora dentro do viveiro aí sofrendo porque de repente o camarão boiou, não sei, não choveu, mas e o que é que esse cara não pode ter uma melhor qualidade de vida? A família dele não pode ter uma melhor qualidade de vida? Será que ele não pode fazer uma viagem boa, cuidar melhor dos pais dele, tratar alguém de saúde lá da. E esse recurso, ó, vou dar mais o exemplo, né? Nessa matemática simples aqui. A gente imagina que lá na ponta, R$ 45 o preço que o bar e restaurante lá do centro-sul do país, de alguma cidade, que a gente teria uma logística para fazer isso. Tem uma empresa séria alemã com mais de 100 anos que faria esse trabalho e ficaria ali em torno de 35, tá? Eu estou dando esse exemplo aqui, mas pode ficar mais, menos, não sei, tá? Só para facilitar a nossa matemática. E aí você, é, ao longo do ano, está ali no preço de tabela, sei lá, de R$ 15, para facilitar a minha matemática aqui, tá? Então, 35 menos 15, R$ 20 está ficando nessa cadeia de intermediário. R$ 20 que você trabalhou, está ficando nessa cadeia de intermediário para fazer esse trabalho, que seria relativamente simples. Não é fácil, mas seria relativamente simples. Esse R$ 20, se você produz 1.000 quilos por mês, 12 meses por ano, você teria R$ 240 mil a mais no seu negócio para você melhorar a sua estrutura da sua fazenda, porque o negócio o dinheiro é dado à fazenda, mas para melhorar a sua vida, da sua família, dos seus trabalhadores, dos seus familiares, tudo. E você vê o cara lá da cadeia de intermediário melhorando de vida. O pessoal que não tinha nada, mas que hoje tem aí um carro bom, um celular bom, que não faz muita coisa. Fica ali no celular fazendo trabalho de intermediário, né? De compra, venda do atravessador para o atravessador. Então, uma outra coisa que é importante que eu comentei é que a gente precisa rentabilizar melhor o nosso negócio, que é um negócio de alto risco. Nós temos as doenças. Você sabe que o preço de camarão caiu, vai aumentar, não sei o que, aumentou R$ 1, R$ 2, caiu. Você tem alguma noção do comportamento sazonal do preço do camarão. Mas alguém sabe como é que está a condição de saúde do camarão? O que é que pode estar acontecendo nesse momento lá com a saúde do camarão? Onde pode acontecer algum problema? Como será esse problema? Quando será? Como será? De que forma? Quem é o agente etiológico? Está vendo o nível de incerteza do nosso negócio? E está vendo por que a gente precisa rentabilizar melhor, melhorar a visualização do lucro do nosso negócio? Isso não é uma coisa de hoje, não. Já aconteceu várias vezes e acontece. O nosso camarão morre, de uma hora para outra perde-se tudo, cai uma energia. Para você ver o produtor lá que está com o camarão para ser despescado e de repente morre tudo. Então precisa ter uma lucratividade boa para ter esse fundo de segurança na sua fazenda. Porque essas coisas acontecem. O camarão não cresce como você queria, morre, não converte bem a ração e tem que ter esse fundo. Da onde seria esse fundo? Da melhor venda do camarão. Então me preocupa muito porque a gente precisa melhorar a saúde do negócio do camarão e estamos com esse gargalo aí há muito tempo aí penando, não sei como, uma penura, parece que
Professor, nessa estratégia de comercialização, como você analisa a participação das cooperativas e das associações? Na associação, boa pergunta, Augusto. A associação, ela tem pouco intervenção comercial, né? Ela tem uma intervenção mais política ali, não pode fazer a compra e a venda, mas ela pode fortalecer com o conhecimento, né? Eu sou o diretor técnico da associação aqui do Ceará. Estou como diretor técnico, né? A gente participa de um grupo de um colegiado de uma diretoria, né? Também tem um trabalho de fortalecimento com esse conhecimento técnico aqui que eu estou passando. Isso é um trabalho da associação. A cooperativa, nós também fazemos parte, né? Não estou tão ativo na cooperativa aqui no Ceará, mas é um negócio difícil porque envolve principalmente capital de giro, uma dificuldade aí, vender o camarão, a questão da inadimplência, a questão do beneficiamento. Então, por isso que eu fiquei exercitando e de repente isso pode ser feito através de um outro formato de cooperativa, né? Nesse outro formato como uma central de compra, para facilitar essa logística de encontrar o cliente, mas com o camarão fresco lá, chegando nos bares e restaurantes. Isso foi uma ideia que surgiu, não sei se é 100% viável, mas que a gente tem que se movimentar. Tá, Augusto? A sua pergunta tem o papel da associação, tem o papel da cooperativa, que é o que eu estava falando aí da questão da formiguinha, né? Que às vezes você está sozinho e sozinho é complicado, né? Mas de repente é um grupo, as coisas podem facilitar, né? Realmente na questão do grupo, né? Ou associação, ou cooperativa. Cooperativa tem mais a função comercial, teria mais mas seria uma burocracia, tá? De alguma forma, a gente precisa se movimentar. E aí, lembrando, tá? Uma outra coisa que eu não deixei claro lá nesse vídeo, e convido novamente a vocês não só entrarem lá no vídeo do YouTube, mas compartilhar com os colegas e assinar lá o canal, para pelo menos a gente chegar em 1000, faltam 50 e poucos colegas lá para a gente chegar em mil inscritos no canal. Tá? Seria um número interessante para mostrar a nossa força, tá? Lá na Escola de Camarão. Tá? Eu gostaria de chegar em 1000 inscritos, aí faltam 50 e poucos. Tá? Mas o que eu ia falar, lá nesse vídeo que eu coloquei, eu esqueci de deixar claro que esse trabalho pode ser feito em todos os estados do Brasil, produtores, né? A gente viu lá os colegas da Paraíba também sofrendo bastante, né? Do Rio Grande do Norte, Sergipe um pouquinho, mas essa logística desse modal aéreo, ela atende a todos os aeroportos do Brasil, de ponta a ponta, tá? Então, pega e leva lá para o cliente. Então, essa empresa atende em todo o Brasil. Eu conversei com o pessoal aqui do escritório de Fortaleza, mas a base é em São Paulo e é uma empresa alemã que está em 160 países do mundo. O pessoal precisar também dos navios, tá? Então, eu fui pesquisar, estudar e acabei encontrando esse pessoal aí. Então, existe esse modal de transporte para diminuir essa nossa cadeia de intermediários. Tá? Nada contra o pessoal aí que está ganhando a vida nessa cadeia de intermediários aí, corretor, atravessador, estão fazendo o negócio deles, tá tudo bem aí, estão ganhando o dinheiro dele, prosperando, né? A minha questão aqui é melhorar a condição do produtor e aí tentar diminuir essa cadeia de comercialização para tentar rentabilizar melhor o produtor, porque é importante para a saúde do negócio e a saúde do camarão, porque daqui a pouco a gente pode ter um problema mais grave e com esses problemas mais graves fica difícil fica difícil a gente resolver. Então o problema está relativamente simples, mas se envolve o risco do preço com o risco da saúde do animal, esses dois riscos aí a coisa pode ficar mais grave. Tá? Nós temos agora, essa semana, coisa que pode influenciar, às vezes são riscos externos. Né? Só para citar aqui um exemplo.
O presidente estava lá na Ásia, o presidente do Brasil, né, estava lá na Ásia, e entre esses países da Ásia conversou lá com o pessoal do Vietnã. E nessas conversas, nas trocas comerciais, a possibilidade de entrar tilápia lá do Vietnã, aqui no Brasil já está certo, e do camarão em segundo lugar. Então, essas coisas aí, e vem com as doenças que tem lá, além da competitividade no preço. Então, há pouco tempo a gente estava no final do ano na batalha política agrícola, né, do camarão do Equador. Agora a gente vai ter que brigar com o Vietnã. Então a gente precisa estar forte. O produtor precisa estar forte, precisa estar bem rentabilizado, até para fortalecer as associações que fazem esse trabalho político. É uma outra coisa, né? O produtor fica tão fraco que não tem nem como cooperar para o fortalecimento da sua associação. A gente vê o trabalho do Itamar lá, politicamente, em Brasília, batalhando, mas não tem a força que deveria ter. Porque a renda do negócio, o combustível do negócio, o dinheiro, né, que movimenta as coisas, está ficando na cadeia de intermediário, não está ficando ali com o produtor. Então, se o produtor tiver força, ele tem condição de fortalecer a sua associação. Mas se nem ele está conseguindo sobreviver, a gente vê o pessoal aí num sofrimento grande. Por isso que eu estou aqui tão preocupado com isso, porque começa você não cuidar do dia a dia do negócio, da fazenda, da forma como deveria cuidar do seu sistema de produção. E é uma cadeia de problemas que um vai levando um outro problema, vai levando outro problema e, e complica mais a situação. Tá? Então a gente, como uma escola de agronegócio, a gente não está preocupado somente no diagnóstico da doença, aprender como é o problema, aprender qual é a solução. Está preocupado com todo o agronegócio do camarão. Tem que ter a saúde financeira do negócio. Tem que ter dinheiro sobrando para o produtor, para a fazenda, para a gente ter um fundo de reserva, para ficar preparado para essas coisas que acontecem, né? Por exemplo, agora, essa semana, essa questão política que nós vamos precisar entrar nessa guerra política aí de conversa e tudo. Daqui a pouco o Itamar vai ter que estar na briga lá em Brasília e tudo tem um custo. Essa briga política, a briga comercial tem um custo. Brigar com esses países tem um custo, né, comercialmente. E cadê o recurso? Cadê o recurso das fazendas? A gente não tem força, né? As associações estaduais poderiam estar fazendo um trabalho. A gente fez um trabalho de aumento de consumo aqui com o Sebrae, a quarta do camarão. Poderia ter mais recursos para fazer isso em todo o Brasil, mas não fica recurso suficiente para as associações estaduais para trabalharem nessa esse aumento de demanda, divulgação maior do camarão, porque não está ficando com o produtor essa reserva de dinheiro. A gente poderia ter um melhor, a gente não está conseguindo ainda ter o acompanhamento da saúde do camarão como era devido, eu estou mais na parte introdutória aqui com vocês, não temos ainda todas as condições viáveis, né, para estar em todos os estados. Estamos mais na conversa política aí com os apoiadores. Logo a gente vai colocar, mas bem que a gente poderia estar já executando em todos os estados, em todas as cidades produtivas, ali acompanhando com os produtores a melhoria da saúde do seu sistema de produção. Mas cadê o recurso? A gente não consegue ter recurso sobrando. Se as fazendas estivessem vendendo bem o seu camarão, teria recurso para essas coisas, para uma briga melhor na política agrícola do camarão, para um acompanhamento melhor na saúde do camarão, para você viver melhor com a sua família, curtir melhor a sua vida. Mas fica nesse choro, mendigando pelo preço. A gente entende que às vezes pode ficar na cabeça esses bloqueios, né, que fazem com que os produtores não prosperem. Tá? Não é só na cabeça do camarão o problema. O problema também está na cabeça do pessoal do camarão. Então, repito, né, a gente tem condição técnica, né, nesse exercício simples aqui, como eu falei, né, de aumentar, só nesse exercício simples, tá? Hipotético, não é real. Eu peguei esse exemplo
Porque eu também, quando eu comecei lá na microfazenda, a minha primeira venda ia ser durante a pandemia. Aí dia 19 de março de 2020, né? Ou 2019, 2020, né? Fechou todo mundo e ficou em casa. Fica em casa, vamos fechar bar, restaurante, ninguém vai coisa. Aí eu, pô, mas eu ia vender, começar a vender meu camarão amanhã. E aí? Aí eu, bom, tem que me virar, né? Peguei lá uma lista de pessoas que eu conhecia, botei no celular e aí vi, rapaz, se eu embalar uns pacotinhos de 1 quilo, eu consigo deixar o camarão lá na casa, no apartamento do fulano de tal, do ciclano, do Beltrano, que está lá em Fortaleza. Assim eu comecei. Aí toda semana, ó, tô indo aqui para Fortaleza, quem quer, quem não quer o camarão, preparava, embalava e ia deixar lá. E aí, lógico que a minha escala de produção é minúscula, né? Micro, né? Porque a gente tem outras atividades. Mas até hoje a gente adota essa metodologia de comercialização. Então a minha produção é atrelada com a comercialização. O que é que meu consumidor lá do apartamento em Fortaleza precisa? Então eu preparo o camarão do jeito que ele quer. E aí, ó, pessoal, nessa semana vai ter camarão lá no preço tal. E o preço fica parecido com esse aqui. Vai ser, eu acho que vou subir para R$ 70, 2 pacotezinhos de 1 quilo, para facilitar a lucratividade e fica mais ou menos a R$ 35. Tá? Mas do jeito aqui com o meu consumidor. Tá? E isso aí é R$ 35 o quilo do camarão. Não, os 29 para 30 na tabela, na minha tabela. Tá? A tabela é a minha, porque o negócio é meu e eu organizei daquele jeito ali. Então por isso que eu tive essa ideia aí, tá? Na sua tabela. Como que você quer que na sua tabela chegue esse camarão lá no bar e restaurante? Então tem essa logística. Tá? Então, repito, nada contra o pessoal que está ganhando o dinheiro dele aí na cadeia de intermediário. Nós estamos só tentando reorganizar a cadeia de comercialização junto com a cadeia de produção dos micro e pequenos produtores. Tá? Então, tem solução para isso. Só que em alguns momentos a gente tem que se unir como uma formiguinha que eu falei. Né? E aí ter essa condição numérica que eu dei o exemplo. Né? Então, eu imaginei no exemplo, vou repetir, né? De repente a gente pode estar vendendo o camarão R$ 45 lá na ponta. Com a solução de ponta a ponta, do viveiro da fazenda até chegar lá no bar de restaurante, teria um custo ali de R$ 10, vamos dizer assim. Então seu camarão sairia R$ 35. Em média, no ano, R$ 20 a mais ficaria para essas coisas que eu estou falando de necessidade do nosso setor. Multiplica por 1.000 quilos, multiplica por 12 meses, a sua fazenda teria R$ 240 mil a mais. E aí a gente poderia, em conjunto, fazer um melhor programa de acompanhamento da saúde do camarão, batalhar melhor por uma política agrícola, você comprar um carro melhor, você fornecer para sua uma casa melhor, uma viagem melhor. Então você conseguir, eu não sei nem se você tem um sonho aí no seu negócio. Tá? Um negócio é feito também com o bem-estar do dono, o bem-estar dos familiares, né? Será que você já pensou nisso? Essa é a minha dúvida agora. O que é que você quer com o camarão? Até comenta depois aí no negócio, né? Eu vejo o pessoal sofrendo ali, cara. E aí na sexta-feira eles dizem, sextou. Pega a bebida, uma carne, vai beber, vai comer, tchau. E a família dele? E os amigos dele? E os funcionários dele? E o negócio dele? Já pararam para refletir nisso? Muitas vezes a gente fica meio com uma corrida de ratos aí, andando para um lado para o outro, para um lado para o outro, e não consegue, né? E o que movimenta é isso, né? O que eu quero com o camarão? O que eu quero da minha vida com o camarão? Porque às vezes a gente constrói a solução técnica, mas às vezes a questão não está tecnicamente na sua cabeça, né? E o que movimenta a sua cabeça é uma parte do cérebro bem primitiva. Essa parte técnica ela está aqui mais no neocórtex. E aí a gente tem um sistema límbico aqui,
que faz esses movimentos emocionais que eu estou falando. Por que você quer trabalhar no camarão? Por quê? Tranquilo, Ciara Márcia. Depois eu vou publicar e divulgar nos grupos aí esse vídeo. Mas essa é uma coisa que eu nunca fiz essa pergunta. Eu fiquei interessado aqui agora em fazer, tá? O que ele movimenta dentro do camarão? Dentro desse agronegócio do camarão? O que você quer para você? Para sua família? Para seus amigos? Para seus funcionários? Porque isso, se você não tem essa resposta, pode ser por isso que você está mendigando o preço do seu camarão. Pode ser por isso que você está entregando o preço do seu camarão. Entregando o seu camarão. E aí, às vezes, você faz até para diminuir custos, né? Para tentar sobreviver, coisas que não são totalmente corretas, né? Às vezes, não, uma energia mal resolvida ali para movimentar as suas máquinas nas fazendas, né? Algumas coisas, né, que economizam, porque às vezes a solução está ali e você não enxerga. Porque você, às vezes, não parou para pensar sobre isso. O que é que eu quero na minha vida com camarão? Eu vi o meu vizinho botando esse camarão ali, e eu resolvi botar o camarão ali. Mas o que é que eu quero com o camarão? O que é que minha família quer? O que é que a minha cidade quer? E é isso que vai fazer você se movimentar. É isso que vai fazer você se movimentar. Não é uma questão de linguagem técnica, não. Tá? Você vai tomar alguma atitude na hora que você começar a ter essas respostas. Porque senão você vai ficar só sofrendo. Chorando cada semana. Vai chorar mais na próxima semana porque o preço vai cair. Não vai pagar nada do seu trabalho. E essa linguagem aí que você tem com você, uma linguagem racional, vai fazer você sofrer. Porque você não sabe a outra linguagem aí que você tem dentro da sua cabecinha. Essa outra linguagem que faz você se movimentar emocionalmente. E você vê que os vendedores estão melhorando de vida porque eles sabem essa linguagem. Eles sabem trabalhar nisso. Por isso que eles estão com Hilux nova, um carro novo, passando aí na sua frente. E aí você vê ele enriquecendo, ele prosperando com o seu trabalho. Você está lá no dia a dia da fazenda, 24 horas por dia, está lá nessa hora dentro do viveiro, mas quem está enriquecendo é o cara que compra o seu camarão e que vende lá na frente. Às vezes nem pega no camarão, pega só no celular e passa para o outro atravessador, que passa para o outro comprador, que passa para o outro atravessador. Ele sabe como essa linguagem funciona. Essa é a linguagem da venda. Essa é a linguagem da venda. E essa é a linguagem que eu acho que é interessante você ficar atento. Porque você está preocupado somente com a tecnologia de produção do camarão. Precisa ficar atento a como vender melhor esse alimento que tem uma riqueza gourmet enorme. E que não é uma riqueza só de hoje, não. É uma riqueza do resto da vida. É uma riqueza que são poucos alimentos que conseguem competir com ele. Então é como se a gente estivesse sentado dentro de um, de um ambiente cheio de riqueza, mas estamos pensando com a pobreza. Não estamos conseguindo prosperar com camarão. Tá? A gente sabe produzir camarão, alguns mais ou menos, mas não sabe prosperar, fazer dinheiro com o camarão, vender o camarão. A gente tem condição de aprender, de ir atrás de resolver isso. Tá? Quando eu fiz esse exercício, é isso que eu estava querendo trazer para vocês, eu comecei a pensar nesse assunto. Tá? E aí, nesse café com camarão de hoje, esse era meu objetivo. Né? Trazer esse pensamento para vocês refletirem. Refletir com outra parte da cabeça. Deixar a outra parte da cabeça que é mais antiga, que lhe movimenta, pensar sobre isso. Emocionalmente, será que eu tenho condição de melhorar de vida com o camarão, ter uma melhor casa, um melhor carro, uma viagem? Será que eu... E isso vai fazer com que você pense a quantidade de dinheiro que você está deixando ali na cadeia de intermediário.
que você está entregando para o intermediário, nada contra esse pessoal que eles estão fazendo o trabalho deles lá. Estão prosperando, estão fazendo o trabalho dele, tá? Mas você está deixando essa riqueza na mão deles. Você que está pagando esse luxo deles, tá? Então, pessoal, foi uma conversa menos racional hoje, mas uma conversa interessante, tá? Talvez o café hoje tivesse mais é, diferente. E aí eu trouxe esse pensamento aqui para que a gente pudesse discutir. Eu pretendo, porque isso também envolve um processo de educação. A gente mexer com a cabeça de vocês, fazer você refletir, pensar e se transformar. Aqui a nossa sala de aula é você aí no seu celular e eu queria trazer esse pensamento de transformação da sua cabeça, porque o intermediário sabe disso, você que não está sabendo. Então, é um processo de educa, mas você tem que tomar ação. Educação envolve a sua ação, você fazer o seu movimento, para fazer a sua transformação de vida. Eu estou aqui mais buscando conhecimento para trazer para você, para fazer um processo de educação para você, para fazer um processo de transformação na sua vida. Mas você precisa saber o que é que você quer com o camarão. Tá legal? Então, pessoal, desejo a todos aí um bom domingo, uma boa semana. Muito obrigado aí pelo nosso bate-papo. Eu vou estudar um pouco mais sobre esse assunto que eu trouxe hoje para vocês, tá? Que eu acho de suma importância, porque às vezes a gente está pensando só no camarão e esquecendo o que está por trás do camarão na nossa vida. E o que interessa é a vida de cada um de vocês, tá? Então eu vou pedir licença para fechar a nossa sala de aula hoje e vou organizar aqui para fazer a postagem. Eu solicito lá aos colegas, né, a assinatura no canal do YouTube, até para a mensagem chegar a mais pessoas. Até encaminha também para alguns outros colegas, porque a gente fica buscando, estudando e vendo de que forma a gente pode trazer esse conhecimento para vocês fazerem essas suas reflexões, suas transformações de vida, tá? Então, colabora para a mensagem chegar para mais pessoas, né? E aí a gente faz esse movimento do camarão ser um movimento maior, né? Então, pessoal, um bom domingo, tá? Fiquem com Deus, uma boa semana de trabalho com muito camarão. Vou pedir licença para fechar a sala agora, tá? Tchau, tchau.